Olá, meu nome é Thaís Garrido de Souza, eu curso a segunda licenciatura de Letras Português na Uninter, no Polo Derval do Oeste, e hoje eu vou apresentar o meu plano de estágio do ensino médio. Eu já sou pedagoga e estou cursando a segunda licenciatura. Ok, então vamos lá. O meu projeto, o meu plano é para o segundo ano do ensino médio. Na área de linguagem e literatura, o conteúdo é romantismo, poema e poesia. A competência desse conteúdo seria identificar a função social de textos que vinculam em campos sociais e nas mídias e impressas. Ou seja, trabalhar a literatura com poemas que aconteceram no passado e trazem cunho social até os dias atuais. Ou seja, resgatar a história da literatura brasileira na época do romantismo e trabalhar em sala de aula trazendo para o ensino médio conteúdos de assuntos sociais nos dias atuais para deixar os alunos com mais sensibilidade e com mais vontade de aprender o conteúdo. Quais são os objetivos dessa aula? A percepção mais rica da realidade, aumentar a familiaridade com a linguagem mais elaborada da literatura e da língua portuguesa, regras gramaticais, enriquecer a sensibilidade dos alunos e futuros cidadãos, interpretar o mundo real e imaginário, produzir, ler e interpretar poemas. Então, qual é a síntese do nosso assunto sobre o romantismo, poema, poesia? A presença do poema e da poesia na sala de aulas, com linguagem rimada, cifrada e ligeira. O poema conta a vida e convida a quem ela desfruta com sensibilidade, regras e atenção. A poesia e o poema, nas salas de aula, interferem na linguagem, na qualidade do letramento lírico e incrementa o acesso dos leitores e ouvintes para esse potencial. Agora, então, nós vamos ver como é que vai proceder essa aula para o ensino médio, partindo do romantismo, trabalhando as 3 gerações, trabalhando um escritor, autor, Castro Alves, e em seguida trabalhar o seu poema sobre o navio negreiro, que é um conteúdo que é muito indicado para o ensino médio, pois ele trabalha até hoje, tem um ótimo cunho social, ok? Vamos agora para nossas atividades. Então, romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil teve início em 1822, depois da independência do Brasil. As primeiras obras de artistas literários, vamos trabalhar. Castro Alves, cultura, perfil nacionalista. Então, o romantismo no Brasil é marcado por um perfil nacionalista. Ok, curiosidade sobre o romantismo. Romantismo brasileiro confundiu-se com a história política, porque foi logo em seguida. Primeira metade do século XIX. Criação de escolas de nível de ensino médio. Fundação de museus e bibliotecas públicas. Instalações de tipografias. Surgimento da imprensa regular. Formação de público leitor. E publicação de Suspiro Políticos e Saudade, de 1836. Foi um livro que marcou muito a época, por isso que é uma fase nacionalista, por causa dessa época de transição da independência do Brasil. Então nós vamos trabalhar então no romantismo. Romantismo no Brasil, vamos trabalhar as 3 gerações, características e autores principais. Sobre Castro Alves, que nós vamos aprofundar, que está na 3ª geração, e o seu poema mais reconhecido, que é o Navio Negreiro. Ok, quais são as 3 gerações? A primeira geração é considerada a geração mais nacionalista, indianista e religiosa. E os principais autores são Gói Dias e Gonçalves Magalhães. A segunda geração já é mais conhecida como mal do século. Quando é mais deprimente, mais depressivo, os autores escreviam com mais tristeza. E a terceira geração é o grupo condoreiro, que também a poesia mais política e social,
que é onde nós temos o autor que nós vamos trabalhar nessa aula, que é Castro Alves, onde a sua maior obra, né, de todas elas que ele fez, a mais marcante, que foi O Navio Negreiro, que até hoje é um poema muito extenso e maravilhoso que retrata exatamente a vivência e a história dos negros africanos que vinham para o Brasil no Navio Negreiro. Certo? Então vamos lá. Quem foi Castro Alves? Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos, que denunciava a indignação com a situação com muita expressividade através dos seus poemas e poesias. Escritor baiano romântico. Nasceu em 1847 e faleceu em 1871. A poesia abolicionista, que é a do Navio Negreiro, né, aborda o tema da escravidão nítida no Brasil, uma das obras mais conhecidas da literatura brasileira, que é O Navio Negreiro. Vamos lá então falar uma pequena parte do poema do Navio Negreiro, onde é um poema que sensibiliza o leitor pela sua realidade e a sua profundidade e expressão nas palavras de tristeza e agonia que eles passavam. Estamos em pleno mar, dois infinitos. Ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinha. Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Castro Alves, né? Então essa citação é retirada do livro e ela foi muito trabalhada por outros escritores, tá? Essa é a história, então, do romantismo das três gerações e sobre Castro Alves, que marcou a terceira geração do romantismo no Brasil. Agora, nós vamos dar ideia de atividades que podem ser dadas para o ensino médio, quando for serem trabalhadas as escolas literárias, especificamente o romantismo, sobre o nacionalismo fanista, enfim. Vamos agora para as atividades. Então, sobre o romantismo brasileiro, vamos responder algumas questões. São características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto exaltação à natureza e da liberdade, indianismo, nacionalismo ufanista, que é aquele exacerbado, exagerado, brasileirismo, a linguagem, a troca, né, da linguagem de Portugal, egocentrismo e individualismo. Qual dessas alternativas corresponde ao romantismo no Brasil? Fácil, né? Próxima, o índio. O índio na época do romantismo. Em alguns romances e poemas do romantismo brasileiro, ele era retratado com objetividade, numa perspectiva rigorosa e científica, idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é herói épico, ou pretexto episódico para a descrição da natureza, ou, alternativa D, visto com desprezo do branco preconceituoso, que o considera inferior, e a alternativa E, representado como um primitivo, feroz e de maus instintos. Lembrando que o romantismo começou na época que o Brasil ficou independente. Última alternativa sobre última questões sobre as três gerações. Então aqui ele foi feito em colunas, certo? Então vocês têm que numerar as colunas. Primeira, segunda e terceira geração do romantismo no Brasil. Qual confere com o abolicionismo? Qual confere com o condoreirismo? E qual confere com pena de si próprio? Outra coluna. Obsessão pela morte, indianismo, nacionalismo, são duas da primeira geração, duas da segunda e duas da terceira. Então, para finalizar, nós vamos ler uma poesia de Castro Alves e uma de Gonçalves Dias. Vamos lá. Primeiro poema. Minha terra tem palmeiras, onde canto os sabiás.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está falando da beleza do Brasil e ele está exilado. Nós estamos falando de Gonçalves Dias. Agora uma de Castro Alves, que era abolicionista. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelhadas o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão dos espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Então esta Castro Alves que torna sensível a poesia numa época tão triste e que é um assunto social que até hoje é trabalhado no Brasil, que infelizmente é o racismo. Então, essa é a aula sobre o romantismo no Brasil, que é a literatura do passado, desde a época da independência até os dias atuais, trabalhando com poema e poesia, sensibilizando os alunos do ensino médio para formar futuros cidadãos.